Então, nesse problema agora que a gente vai resolver, é um problema simples, mas que costuma abrir assim a tua mente sobre por que a integral e a derivada são funções tão importantes no cálculo, na matemática, na engenharia, nas exatas de forma geral, né? Então, vamos supor esse problema aqui. Imagine que você conheça a função velocidade, dada em metros por segundo, de uma partícula que se move ao longo de uma reta. Nosso objetivo é achar a função de deslocamento da partícula. É simples de fazer, vou resumir, basta integrar e substituir no valor inicial, mas é bom você ter uma boa noção, porque esse tipo de problema, ele traz para a gente quase todo o conceito do cálculo diferencial integral, quando a gente ainda está falando de integração indefinida. Então, vamos pensar um pouco comigo antes algumas coisas, né? Como você bem sabe de física, existe uma função que depende do tempo, que é chamada função de deslocamento. A função de deslocamento ela vai marcar para mim o quanto, como o móvel está se deslocando a partir de um determinado ponto. O que é interessante aqui é que, sabendo a função de deslocamento, ou a função, aqui eu estou chamando de deslocamento, mas talvez fosse melhor chamar de posição, mas tudo bem. Derivando essa função de x em função do tempo, você me dá a taxa de variação, aqui eu vou colocar a observação, senão vai ficar confuso, é posição na verdade, né? Achando a taxa de variação da posição em função do tempo, você encontra a velocidade. A velocidade, essa função velocidade, ela diz para mim exatamente como que a posição muda à medida que o tempo passa. E veja só que existe uma característica. Para encontrar o deslocamento, como uma é a taxa de variação da outra, para encontrar a velocidade, eu tenho que derivar. E sempre que você encontra uma relação desse tipo, o que acontece é que existe a função inversa, que é a integração, de forma que, veja, se por um acaso a taxa de variação da posição em função do tempo é a velocidade, o que a gente acaba percebendo é que eu posso escrever uma expressão inversa para encontrar a posição em função do tempo, que vai ser a integral da velocidade em relação ao tempo. Então, veja que escrever essa expressão na forma diferencial ou na forma integral, vamos dizer assim, ela é praticamente a mesma coisa, porque ela ressalta o fato de que uma função é inversa da outra. Só que tem uma característica, né? Quando você está lidando com essa primeira versão do problema, geralmente a gente está no cálculo diferencial. Agora, nessa versão, a gente já está falando do cálculo integral. Nesse caso, eu quero encontrar a função posição, na verdade, né? Dei a posição lá, onde estava escrito deslocamento. E bem, como que a gente faz isso? Se a função posição é igual à integral da velocidade em função do tempo, então como que isso aqui vai ficar? Basta eu integrar a função velocidade. Isso aqui é 3t menos 5 divididos em relação a dt, né? Integra essa expressão, ó. Usa as regras de integração, imagino que aqui você não vai ter dificuldade. Fica 3t quadrado sobre 2 menos 5t mais constante. Até aí, beleza. Só que veja só uma característica, né? Essa função que eu acabei de encontrar, a gente chama de solução geral do problema. Porque se me fosse pedido para determinar qual que é a posição dessa partícula para diferentes deslocamentos, intervalos de tempo, você não teria uma resposta, porque todas as suas respostas estariam amarradas a uma constante. E dizer que é mais constante e eu não conheço a constante é a mesma coisa que dizer que eu não sei a função. Claro que tem alguma característica aqui que você já tirou dessa solução geral, principalmente o fato de que toda a solução ela vai ter esse formato. Independente do valor da constante que você coloque aqui, a função sempre tem um formato. A gente discutiu isso aqui lá no termo que a gente tinha lá, quando a gente tinha as expressões. Então, ó, por exemplo, quando eu tenho uma função aqui, essa outra tem o mesmo formato, essa outra tem o mesmo formato, assim por diante. Que característica que isso aqui tem? É o fato de que todas essas funções têm a mesma taxa de variação. Só que o problema que eu estou fazendo é o problema inverso. Eu conheço a taxa de variação e quero saber qual dessas funções que eu tenho. Quando eu encontrei a solução geral, o que o problema está me apontando são todas essas infinitas soluções diferenciadas pelo valor da constante. Beleza? Mas agora, professor, o que eu faço então? Poxa, para resolver o problema, né? Então, eu preciso... Eu troquei aqui, eu coloquei velocidade inicial 1.5, hoje eu tô grog. Aqui, vamos pôr a posição inicial 1.5, né? Bem, vamos lá. Então, como que a gente vai resolver esse problema aqui? Eu desconfio que até nas listas que eu enviei isso aqui, acho que estava ao contrário. Talvez o pessoal tenha tido dificuldade. Será? Bem, vamos ver. Como eu sei que a posição no instante 0 é igual a 5,
né? Entre as possíveis soluções, eu tenho que pegar uma delas que atende esse critério. É importante que você desenvolva esse raciocínio para quando você chegar lá em equações diferenciais, consiga diferenciar a solução geral da solução particular. Ó. Se eu substituir x igual a zero, t igual a zero na posição x, o que eu vou encontrar é 3 vezes 0 ao quadrado. Vou pôr devagar para não me perder aqui, porque ó, às vezes a gente começa a se perder. Mais constante, isso aqui tem que dar 5. De forma que a constante é igual a 5. Agora, eu posso reescrever a solução. Ó. Veja, o deslocamento em função do tempo, a posição em função do tempo, né? Ele vai ser 3t quadrado sobre 2 menos 5t mais essa constante 5. Veja que essa função, com essa constante bem determinada, é uma só. Por isso que a gente chama isso aqui de solução particular do problema. Então, é até uma revisão, né? Não sei se vocês viram os vídeos lá de equações diferenciais, de introdução, né? Então, mas a ideia é, quando você integra uma função, você encontra uma solução geral. Uma família de funções que tem a mesma característica. Qual característica? A taxa de variação. Quando você substitui um dos pontos, você determina uma das características. Por exemplo, se eu substituir esse ponto, só tem como ser essa, não tem como ser todas as outras em azul. Então, a gente acaba determinando uma delas, tá? Então, beleza. Tchau.